Que bom nós estarmos juntos novamente, que bom poder falar com você, mesmo que online, mesmo que longe, mas com o nosso coração unidos aí na presença do Senhor, com certeza estamos juntos, amém? A semana que vem, lembrando você que nós temos a nossa semana de oração, que começa na terça-feira e vai até a sexta, todos os dias, presencial na igreja, às 20 horas, das 20 às 21 horas, com toda a segurança, com todo espaçamento, com máscara, com álcool gel, tudo certinho, para você poder aí adorar o nosso Deus lá todos juntos na igreja. E semana que vem, domingo que vem, nós retornaremos os nossos cultos presenciais. Então eu quero convidar desde já você a participar, a você que pode, a você que deseja participar junto conosco aí desse momento, dessa semana de oração. Amém? E nós vamos começar agradecendo a Deus porque até aqui, gente, nós estamos desde março sem ir aos cultos, sem ir na igreja, sem estar totalmente juntos, né? Tantas coisas aconteceram ao longo dessa pandemia, mas nós estamos vivos, estamos bem e podemos contar uns com os outros sempre, mesmo que virtualmente. Nós temos muitos motivos para agradecer. Se você teve um alimento na tua mesa no dia de hoje, você tem motivos para agradecer. Se você acordou bem, saudável, você tem motivos para agradecer. Se você anda, se você enxerga, se você ouve, você tem motivos para agradecer. Todos nós temos muitos motivos para agradecer. E o Senhor sempre nos promete estar junto de nós. Nós estamos nas mãos de Deus e das mãos do Pai. Ninguém pode nos tirar. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus. Agradecer por tudo que Ele tem feito. Amém?
Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado porque a Tua palavra sempre fala ao nosso coração e nos direciona. Obrigado porque podemos ouvir o Senhor e o Senhor deseja falar com cada um de nós. Por isso, nesse momento, nós queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que muitas vezes, ó Deus, tem tomado Teu lugar no nosso coração, na nossa mente, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias. Entregamos a Ti todas as pessoas que nós amamos, entregamos tudo, Senhor, a Ti, meu Pai. Precisa colocar para Ele cuidar, além da tua vida, que você já entregou a Jesus. Entrega aí agora os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, entrega as tuas finanças, entrega o teu emprego, entrega situações que você não tem controle, entrega. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e obrigado porque podemos confiar no Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Fique agora com a palavra do pastor, que com certeza vai de encontro às nossas necessidades, ao teu coração. Uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém?
Estamos aqui mais uma vez para poder meditar um pouquinho na palavra do Senhor, entender o que o Senhor tem a falar com o coração de cada um de nós nesse momento. E eu creio que Deus ele tem cuidado da nossa vida de uma forma toda especial, né? Então eu gostaria de dar início nessa palavra, convidando você a abrir no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns trechos, Atos 27, o versículo 21. Atos 27, versículo 21. Amém? Vamos lá? Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Agora o versículo 34 até o 37. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Versículo 40. Cortadas as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém? Eu usei o texto aqui da NVI, né? Eu vou deixar aberto o meu texto também da minha Bíblia aqui, que não é a NVI, porque nós vamos precisar fazer algumas leituras aqui, tá? Mas o texto que eu li é o texto que está na NVI, acredito que seja da maioria de vocês. É um texto muito interessante da palavra de Deus e algo para a gente refletir sobre o tema entrega. Eu acredito que o tema entrega está muito ligado ao tema dependência, porque dependência no contexto espiritual é sinônimo de alguém que abriu mão dos recursos que tem na sua vida e passou a viver dos recursos que Deus lhe dá. Então, quando eu penso em entrega me leva à dependência. E dependência agora é eu estar nas mãos de Deus. De uma forma muito simples seria isso. Eu abro mão dos recursos que eu tenho para poder tomar as decisões e viver a minha vida. E eu vivo a vida agora na direção que Deus me dá, tá? Então, no contexto espiritual seria isso. Mas nós podemos entender também como alguém que deixa de tomar decisões por aquilo que está à sua volta, aquilo que enxerga como possibilidade
e passa agora a tomar as decisões que Deus lhe dá. Então muitas vezes nós tomamos decisões por aquilo que nós estamos enxergando. Olha, o caminho é por aqui, o caminho é por ali, e muitas vezes olhando numa direção dos recursos que estão nos vindo para a tomada dessas decisões. Mas quando nós entendemos a dependência que vem dessa entrega, ela nos coloca a não mais fazer isso, mas nós esperarmos que Deus nos conduza às tomadas de decisões. Nesse texto de Atos 27, Paulo está fazendo uma viagem como prisioneiro. Não é uma viagem missionária dele, como as outras. Ele está fazendo uma viagem como prisioneiro, tendo como destino a Itália, mais propriamente Roma, né? Nesse percurso, acredito que o conhecimento de Paulo sobre viagens era amplo. Então ele já tinha feito as suas viagens missionárias, então ele tinha um conhecimento muito amplo, principalmente de navegação. E ele vê perigo num segundo navio que ele é embarcado, porque ele vai até determinado ponto num navio e depois ele vai ser embarcado num outro. E quando ele é embarcado nesse navio, ele vê que tem problema e ele avisa, né, o centurião, ele fala para as pessoas que estão ali que aquela viagem, da forma como ela vai ser feita, ela é perigosa. Mas o texto diz que infelizmente o centurião, que tinha o nome Júlio, que estava levando ele como prisioneiro, deu mais atenção ao piloto e ao mestre do navio, e o resultado dessa história é que o navio sofre grandes avarias a ponto de terem que jogar tudo o que eles tinham no mar. Então o problema que se abate no meio do mar com esse navio é tão grande, a destruição é tão grande que eles tiveram que jogar suas bagagens e até parte da alimentação eles jogaram no mar, para ver se aliviava um pouco o navio. Mas o que acontece aqui com Paulo e com todos que estão nesse navio, eles vão nos ensinar muito sobre entrega. Então o que está acontecendo com essas pessoas, 276 pessoas, né, vai nos ensinar muito a respeito de entrega. A primeira coisa que eu quero destacar é que os ventos de lutas, eles vêm sobre todas as pessoas. Todas as pessoas enfrentam ventos de lutas, como eles enfrentaram aqui. Uma das coisas mais complicadas quando estamos passando pelas lutas e que por consequência nos impede de entregar tudo nas mãos de Deus, é justamente a falsa visão de que somente nós estamos sofrendo. Eu não sei se você já passou por essa situação, eu já passei, em que eu acreditava que na realidade todo mundo estava bem e só eu estava sofrendo. A boa situação financeira, a posição social, os bens, as lindas postagens do Facebook não refletem o que realmente acontece com as pessoas, não refletem, queridos. Você pode, de repente, ter uma visão e o que está acontecendo ser outra totalmente diferente. O mar aqui pode ser interpretado como um mundo ou a vida que todos nós temos para enfrentar. Então o mar é esse mundão que a gente tem e a vida que a gente tem para enfrentar. Em alguns momentos o mar está tranquilo, está bem calmo, né? Vai indo. Mas em outros momentos o mar se torna bravio e isso nos assusta, como assustou essas pessoas que estavam aqui. O barco é o meio de locomoção que todos nós temos para seguir nessa vida. Então o mar é a vida, o mundo. E o barco é o meio de locomoção que todas as pessoas têm em comum para poder seguir nessa vida. Eu não sei se você conseguiu ver a condição das pessoas que estão nesse barco. Eu não sei se você já leu esse texto e prestou atenção na condição das pessoas que estão nesse barco. Tem prisioneiros, tem marinheiros que trabalham no barco, tem o comandante, tem soldados, tem o centurião e com certeza outras pessoas para compor as 276 vidas que ali estavam. Então tinha pessoas dos mais níveis sociais, dos mais altos aos mais baixos, tinha empregado, tinha gente que estava fazendo a viagem, tinha outros como Paulo estavam indo como prisioneiros. O detalhe é que quando o mar se levantou contra eles, esses detalhes se resumiram a uma única coisa. O que tem ali não são posições sociais, as desigualdades, todo mundo se tornou comum, porque o que tem ali agora são vidas. E vidas
que estavam na mesma situação. Se o barco tivesse afundado, todos teriam morrido, independente do que eles estavam vivendo, de qual era a sua condição, independente disso. O que eu quero dizer para você é que nem sempre o que vemos é o que de fato está acontecendo. Se você olhar a sua vida a partir do outro, que aparentemente não passa as mesmas lutas, você afunda e você morre, querido. Se você olhar a vida a partir do outro, infelizmente você afunda e morre. E você nunca vai entender o que é entrega. Eu estou falando para você que confia a sua vida nas mãos de Deus. Independente de como essas lutas se manifestam, a verdade é que nessa vida todos nós passamos por lutas. E é nelas que precisamos aprender a fazer o que Paulo fez, entregá-las a Deus. Porque foi o que Paulo fez. Ele entregou a vida dele e a vida das outras pessoas a Deus. Ao ler o texto, nós vemos que a posição de Paulo é diferente de todos os demais. Paulo sabe que não há o que fazer, a não ser confiar em Deus, enquanto as demais estão emocionalmente abatidas, não conseguindo nem comer. As pessoas estão há dias sem comer, enquanto Paulo está ali numa posição totalmente contrária. A posição dele é contrária. Por quê? Porque Paulo não está olhando a partir da vida das pessoas, ele está olhando para ele e a relação que ele tem com Deus. Então, independente se estamos passando por lutas ou não, independente se o mar está bravio ou não, nós não podemos levar a nossa vida ou viver a nossa vida a partir do outro. Nós precisamos viver a nossa vida a partir de Deus. Aí, nos momentos difíceis, o que a gente consegue fazer? A gente consegue entregar. Mas uma segunda coisa que a gente consegue ver nesse texto, Deus precisa falar com você. Deus precisa falar comigo. Ouvir Deus, como já dissemos algumas vezes, não é tarefa fácil. Agora imagine ouvir Deus no meio da tempestade com a iminência de morte. Imagina ouvir Deus quando tudo está conturbado. Por isso que nós precisamos ter uma vida equilibrada. A nossa relação com Deus, ela precisa ser sempre a mesma no sentido que nós estamos sempre vivendo com Deus. Deus precisa fazer parte da nossa vida diária. Precisamos ouvi-lo quando tudo está calmo, ou seja, quando o mar está calmo, porque os dias de luta virão e serão neles que precisaremos ouvir mais a Deus. Então, querido, precisa ver, né? A nossa vida não pode ser assim. A nossa vida com Deus precisa ser uma constante, e uma constante em crescimento ainda. O que nos parece é que enquanto todos estão desesperados, Paulo está orando e Deus fala com ele. Deus fala com Paulo no meio do desespero das pessoas. Pega aí Atos 27, o versículo 22. Atos 27, 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, querido, o que aconteceu? Paulo, ele ia chegar até César, o imperador. Então, é maravilhoso entender isso aqui. É Deus falando. E Deus fala com quem? Com ele, não são com os outros. Deus fala com ele. Da mesma forma, Deus precisa falar com você. Veja que Deus não falou com nenhuma outra pessoa, mas com Paulo. Deus tem que falar com você e não com outra pessoa. Deus é pessoal. Ele se manifesta a todos os que invocam. Não podemos ficar na dependência daquilo que Deus fala com o outro para falar comigo. Então vem o outro lá e fala: Deus falou isso a respeito da sua vida comigo. Por que Deus não falou com você? Querido, nós não podemos ficar nessa dependência, isso é cômodo. Meu irmão, ora por mim, se Deus falar alguma coisa, fala para mim que Deus falou. Para com isso. Deus é um Deus pessoal, Ele precisa falar com você.
E é com você que ele vai falar. Meus irmãos, eu gosto de ouvir outros pregadores, outros mensageiros. É bacana ouvir a mensagem que outros fazem. Tudo isso é muito legal e muito bacana. Mas isso pode ser uma mensagem que Deus falou com aquela pessoa e não falou com você. Confesso para você um certo receio. Deus falou a respeito da sua vida comigo. Peraí, é isso mesmo? Porque Deus precisa falar comigo. Deus é um Deus pessoal. Deus precisa falar com você como falou com Paulo. A orientação da palavra de Deus é para você entrar no seu quarto, no seu lugar de secreto, e Deus vai te recompensar. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Não é nem Deus a palavra que é usada ali. A palavra é Pai. O teu Pai manda você entrar em secreto e o Pai vai te recompensar. Querido, que pai que não quer falar com o filho? Todo. Então o Pai do céu quer falar com você. Então, para a gente entender entrega, nós precisamos entender primeiro que os ventos de lutas e batalhas vêm sobre todas as pessoas. Eu não posso olhar a vida a partir do outro. Eu preciso olhar a vida a partir de Deus. A outra coisa, Deus precisa falar com você. Precisa falar comigo. E é eu indo a Deus todos os dias que eu adquiro esse relacionamento e Deus vai falar com a minha vida. Então Deus precisa falar com você. Legal receber uma mensagem do outro, mas Deus precisa falar com você. E em terceiro e último lugar, a gente pode aprender que nós precisamos entregar. Eu acredito que às vezes nós não sabemos o que é isso. O que é entregar? Alguém me disse essa semana sobre a diferença do discurso e da prática. Um irmão me falou, nossa pastor, nesse sentido o discurso difere da prática. Isso é fato. Porque muitas vezes o nosso discurso não bate com a nossa prática. Eles não casam. A gente fala uma coisa e faz outra. Eles não se relacionam, né? Discurso e prática. Não, eles precisam se relacionar, eles precisam se casar, eles são uma engrenagem. Eles precisam fazer isso aqui. A verdade é que falamos uma coisa e depois fazemos outra. Abre Atos aí 27, você está aberto aí, o versículo 34 e 35. Paulo, num outro momento, na mesma situação, diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Eu fico a pensar sobre essa questão de que aquilo que eu falo precisa ser o que eu faço. Veja que o apóstolo Paulo, ele está ali muito tranquilo nessa situação. E o que ele faz? Ele parte o pão, ele dá graças e fala, ó, vocês precisam comer. E o que ele faz? Ele começou a comer. Querido, aquilo que a gente fala precisa ser necessariamente aquilo que a gente vai fazer. Então, se eu falei uma coisa, eu vou fazer. Se eu disse que vou depender de Deus, eu vou me esforçar para isso. Se eu disse que eu vou entregar, eu preciso entregar. Eu não posso dizer que eu entrego e depois eu não entregar. E quando eu estava escrevendo essa parte desse texto, eu me lembrei de uns exemplos mais lindos que nós temos na Bíblia sobre entrega. E eu quero ler esse texto com você, que é Gênesis 22. Abre lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Versículo 1. Gênesis 22, 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste seu filho, seu único filho. Isso aqui é Gênesis 22, de 1 a 12. Talvez a sua luta seja a de não ter o domínio sobre a vida de pessoas e de ter que entregar essas pessoas nas mãos de Deus. Talvez o seu problema seja esse, meu irmão. Você quer ter o domínio sobre a vida de pessoas e você não tem domínio sobre a vida de pessoas. E você precisa entregar essas pessoas nas mãos de Deus. Entrega tem a ver com altar. E altar é lugar de sacrifício. Querido, isso aqui é fantástico, porque Abraão nos ensina. Ele não tinha domínio sobre a vida do filho. Porque Deus falou: eu quero que você me entregue isso. Por que Deus não falou para ele: eu quero que você se entregue e o seu filho vai sacrificar você? Não, não foi isso. Deus falou para ele: eu quero que você me entregue o seu filho. Entrega tem a ver com altar, e altar é lugar de sacrifício. Talvez para você, o que te aflige é muito duro entregar nas mãos de Deus. Talvez o que está afligindo a tua vida, querida, é muito difícil entregar nas mãos de Deus. Talvez para você a luta de entregar seja a mesma que deve ter se abatido sobre Abraão. Querido, Abraão deve ter tido uma luta e um confronto fora do comum, o texto não diz. Mas é só você imaginar o que é um pai entregar um filho para um sacrifício. Foi isso que Deus pediu para ele. Mas dessa entrega podemos tomar um dos princípios mais valorosos da vida cristã, o da obediência que traz recompensa. Querido, quando nós entregamos a Deus, esse ato de entregar, não só a sua oferta, o alimento que você dá para ação repartindo pão, seja lá o que você dá, são os seus problemas, são as suas dificuldades. Deus não é Senhor de parte da sua vida, Ele é Senhor de toda a sua vida, de tudo que se passa com você. O dia que você aceitou Jesus, você aceitou Ele como Salvador e como Senhor, Ele tem domínio sobre a sua vida. Então, querido, há uma obediência na entrega, e uma obediência que traz recompensa. Sejam coisas, sejam situações, sejam medos, sejam pessoas, precisamos entregar tudo no altar de Deus. Tudo tem que ser entregue. Talvez a sua pergunta: mas como fica a situação? Difícil, complicada, como vai ficar? Talvez seja essa a sua pergunta. Eu não tenho uma resposta, senão a que a Bíblia tem. E a que foi dada por Abraão ao seu filho. Quando o filho dele pergunta para ele: pai, tem aqui a lenha e o fogo, aonde está o sacrifício? E a resposta foi: Deus proverá. Querido, eu quero dizer para você que você precisa entregar e confiar que Deus proverá nessa situação. Isso é entrega, porque do contrário você fala e não faz. Isso é discordância. Deus não age nesse meio. Então entrega tem a ver com tudo isso. Então eu volto para o texto do apóstolo Paulo. Quando eu vejo o que acontece com esse homem no meio do mar, das lutas bravias, de tudo que está acontecendo,
eu entendo que eu só compreendo o que é entrega quando eu não olho mais as minhas lutas a partir do outro, mas quando eu olho as minhas lutas a partir de Deus. Não interessa se os outros estão ou não estão passando. Eu preciso olhar as minhas lutas a partir do Deus que eu sirvo. Depois, Deus precisa falar com você. Não é com o outro. Quem está vivendo a situação é você. Só que isso a gente aprende quando está tudo tranquilo. E Deus já fala comigo. Então quando vem as lutas, Deus também vai falar comigo. É fato. E eu só compreendo o que é entrega se eu realmente entregar. Se eu fizer esse ato de entregar. Então, sejam coisas, sejam pessoas, seja o que for. Eu convido você, querido, a olhar para esse texto, a olhar para o exemplo de Abraão e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Eu quero viver isso. E a partir disso fazer o que Paulo fez. Na minha mente tem assim, que Paulo, olhando para tudo aquilo, não podendo fazer nada senão o que ele ajudou, de repente jogar algumas coisas ao mar, sentado orando primeiro, depois sentado com a comida em volta, com o pão que ele partiu, olhando para toda aquela situação e tendo uma única certeza: quem cuida de mim é Deus. Então eu entrego a minha vida e a vida de todas as pessoas aqui nas tuas mãos. É isso que a gente tem que fazer. Porque do contrário, o discurso pode diferir da prática. E se ele diferir da prática, se eu disser que eu faço e não faço, eu não quero dizer o que você é, o que eu sou quando a gente faz isso. Eu quero confiar que você vai entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos orar? Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver com o Senhor uma vida sem igual. O Senhor nos dá a oportunidade de viver uma vida em que o teu trabalhar vai nos levar a cada dia, mesmo diante de todas as dificuldades, a ter paz e confiança de que não existe nada sobre o nosso domínio, que tudo precisa estar no teu domínio. Sejam coisas, sejam situações, sejam vidas. E que o Senhor tenha os melhores planos para cada um de nós. Eu quero nesse momento entregar a minha vida e aquilo que me preocupa, quero entregar a vida dos meus irmãos e aquilo que preocupa eles. Quero entregar a nossa relação com o Senhor. Que possamos, ó Deus, realmente fazer aquilo que nós falamos. Entregar tudo no teu altar. Por mais doloroso e difícil que seja, que possamos entregar tudo no teu altar. E confiar que o melhor do Senhor sempre será feito. Nós oramos assim e agradecemos a tua bondade com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz. Amém.